Olá, lindona! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Oi, gente. Oi, Beta. Qual é o nosso papel dentro de cada sistema que a gente pertence, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu tenho que fazer pelo outro, tenho que ajudar o outro, e às vezes a gente acaba se apropriando do papel do outro. E não é essa e é sobre isso que a gente quer falar que não é isso que não é esse o caminho. Não é por aí que a gente vai conseguir ter um bom resultado e ter coisas positivas na nossa vida se a gente acaba se atropelando, se a gente acaba se colocando no lugar do outro. Quem aqui, né, nunca teve conflitos no relacionamento? Quem aqui nunca teve um conflito numa amizade, num romance, no meio familiar, no meio social? Por que esses conflitos? Mas como que a gente sabe qual é o nosso papel? Eu sou, quando a gente começa com essa frase, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, tia, madrinha, eu sou neta. Então, quando uma pessoa consegue descrever os seus papéis, a gente pergunta, ok, e você, Beta, irmã, como você é? Qual é a visão que você tem de irmã e como que você se sente? Para daí alinhar cada um o seu papel. Então, assim, eu deixo essa reflexão hoje, o papel que você está cumprindo na sociedade, na família, no meio do trabalho. Você está fazendo o seu papel ou está querendo cumprir papel de outra pessoa ou papéis de outras pessoas? Existe dentro das leis sistêmicas, que são leis que o Bert Hellinger, que é o pai da constelação, trouxe. Existe uma lei chamada lei da ordem, que é ou hierarquia, que vem trazer que primeiro vem os pais, que são os maiores, né? E depois vem os filhos, que são os menores. E o que acontece em muitas histórias familiares? Os filhos que são os menores acabam assumindo um papel de pai ou de mãe, em função, às vezes, de uma ausência do pai ou da mãe, ou em função de que vê o seu pai ou a sua mãe de uma maneira pequena, frágil, de uma maneira diferente do que ele gostaria que o seu pai e a sua mãe fossem. E daí o que que Né? começa? E daí o que que Aí, começa? aí que começa ó, Os os conflitos. conflitos. Aí começam os Aí conflitos. Porque isso que tu falou realmente, Beto, assim, os padrões sistêmicos familiar, hoje tem o inconsciente coletivo familiar, que é as Uhum, pessoas repetindo padrões. Ou seja, eu não vou ligar para minha avó porque a minha mãe não liga para minha avó. E isso. aí eu vou repetir o mesmo inconscientemente, eu vou repetir o mesmo padrão. Uhum, A minha mãe foi traída, eu não vou mais, eu vou agredir meu pai ou não vou dar mais bola para o meu pai porque a minha mãe foi traída. Se coloca no papel de esposa traída. Então a gente isso. começa nessa confusão inconscientemente, repetindo padrões Uhum, sistêmicos familiar ou no meio que a gente vive. Mas o familiar a gente traz realmente no nosso DNA. A gente repete padrões, tanto os positivos quanto não positivos. Então, qual que é hoje, para a gente trazer para a consciência? Então, eu atendo, como eu falei na live anterior, adolescentes de mal com os pais, com a mãe ou com o pai, porque descobriram algo que o pai ou a mãe fez para com o outro, uhum, e se uhum. coloca naquele papel e fala, Blaíra, eu não perdoo. Quem é você no meio do casal para não perdoar um ato que a tua mãe ou teu pai já perdoou? É. Então, a gente começa a puxar os conflitos para nós, realmente por conta de uma consciência de grupo, familiar, Isso. nas quais a gente fica realmente ocupando. E tem um outro fator também muito importante, que no perfil comportamental, cada pessoa tem um comportamento.
Tem pessoas que na esfera do perfil comportamental é gato, são aglutinadores, são pessoas que fazem, que ajudam. O que acontece, gente? Às vezes, o bem que a gente faz, constante, para tal pessoa, para um membro da família, para um colega, para o marido, para o filho, enfim, para qualquer pessoa, aquela ajuda que a gente dá, que às vezes a gente acha que é uma contribuição enorme, a gente, Uhum. a gente veta a pessoa que está recebendo aquela ajuda de desenvolver outras habilidades, porque a gente não está ajudando, a gente está cumprindo o papel dela. É isso. Então, muitas vezes as pessoas falam, Blair, tu pode fazer isso para mim? Observa. Observa se você vai fazer para pessoas, você vai contribuir, porque todos nós temos a capacidade de desenvolver novas habilidades. Agora, Exato. meu fardo está pesado. Por quê? Será que não está levando fulano, ciclano e beltrano? E aí o que acontece? Tem os maus papéis. Tem todos os papéis que a gente tem que fazer, tem que cumprir. E lá pelas tantas, eu estou sobrecarregada. Está cumprindo o papel de alguém que não é teu. Exato. E por que tu está cumprindo? Porque eu estou com pena, porque eu quero ajudar. Você não está contribuindo, cumprindo o papel da pessoa. É isso, né? Porque quando tu passa a ter consciência, a tua responsabilidade aumenta na mesma proporção. Porque aí tu entende que tu tem, porque um relacionamento é o quê? 50%. Ó, eu não vou brigar com essa mão, uma mão não briga com a outra, se as duas não quiserem brigar. Elas podem se unir, se as duas quiserem, ou não, ou elas só vão brigar se as duas quiserem brigar. Agora eu vejo assim, falando em relacionamento, assim, gente, em conflitos, eu vejo e me dá até tristeza em poder falar sobre isso, porque como eu vejo pessoas hoje adoecendo, sem conseguir respirar, porque estão angustiadas, porque brigaram com fulano, com beltrano, porque estão em crise no relacionamento, porque... Gente, como isso, as relações doentias, está adoecendo o ser humano. Está muito triste isso. É observar, eu estou com conflito com a minha irmã. Deus me livre. Minha única irmã. Um exemplo, tá, gente? Eu estou com conflito com a minha irmã. Porque ela falou algo que eu não gostei. Ok. E aí eu levo para o pé de guerra isso daí. Porque ela pensa diferente de mim. E ela falou algo que eu não gostei. Só que aí, gente, tem as situações que muitas pessoas estão levando feedbacks de outras pessoas pro ego. E tá sendo a pior coisa do mundo. E alguém elogia e a pessoa tanto faz. Então, quando a gente recebe uma crítica, a gente, meu Deus, recebeu uma crítica. Eu acho que é ela, né? Maíra é ela, né? A tua irmã. Bate na madeira. Bate na madeira. A minha única irmã. A gente é assim, né? Deus me livre. Então, a minha irmã e eu, nós conseguimos aprender a lidar com as diferenças, porque ela é totalmente diferente de mim. Totalmente, se vocês podem imaginar. Em quase tudo. Só que e tá tudo bem, né, Blay? E tá tudo bem, o amor e a compreensão. Porque hoje, o que acontece com os conflitos, tá? É a falta de respeito. Eu não respeito o que o outro fala. Agora, a Beta, ela pode dar uma opinião dela e eu não concordar e falar, ok, Beta, essa é a tua opinião. Meu ponto de vista é esse. E tá tudo bem. Aí isso. Os conflitos começam aí, porque fulano faz isso, meu Deus, porque fulano faz aquilo. Gente, é o ponto de vista com a criação, com as crenças, com o meio que ele vive. Vamos começar a compreender isso e trabalhar dentro de nós. E tem uma coisa que tu falou que para mim, é o ponto-chave, né, Blay, que é a questão do ego. O que acontece, né? Quando a gente deixa que o ego tome conta, porque o ego somos nós, e tá tudo certo. O ego, ele existe para nos ajustar e nos proteger e nos impulsionar para um monte de coisa. O problema é quando ele está desajustado. Eu passei o fim de semana inteiro trabalhando isso na formação, e é isso, quando a gente consegue mapear o ego da gente e entender aonde estão os pontos,
Porque eu posso dizer assim, ó, ah, mas a Blaíra me irrita, né? E aí eu vou pensar, ah, mas o que, que é que faz, o que, que a Blaíra me irrita? O que, que a Blaíra me irrita? Por que, que ela irrita a mim e não irrita o outro? Eu irrito a minha irmã. Pois é, e aí assim, ó, muitas vezes o outro tá nos trazendo coisas, porque na verdade a irritação é tua, não é do outro. Não é a Blaíra que me irrita, sou eu que me irrito com ela. Por quê? Porque pode ser que às vezes ela me traga coisas que me incomodem. Ou ela me traga coisas que são é tão eu ali na minha cara que eu não quero ver e que eu não quero aceitar. Por quê? Porque eu acho que tem que ser desse jeito. Então, quando a Exatamente. gente consegue equilibrar o nosso ego e entender que a gente não precisa e entender quais são os deformadores do ego que a gente tem, que a gente precisa de segurança, precisa de reconhecimento, precisa de aplauso, de conexão, de pseudo-conexão, né? Porque a conexão verdadeira, a gente, quando tem, ela não necessita esse tipo de relação e de vínculo. Então, quando a gente consegue olhar para isso e entender qual é o meu nível de impaciência e de paciência, para daí E poder uma, dizer que o outro e me uma irrita. coisa, tá, Beca, que evita muitos conflitos. Hoje em dia, o que dá muitos conflitos são as pessoas comandar ao invés de instruir ou perguntar, tá? Eu vejo assim, eu estou falando pela experiência que eu vejo diariamente os conflitos que as pessoas trazem para cá. Uhum. Ah, mas eu mandei ele fazer isso e não fez dessa forma. Opa, É, opa, ok? Opa. Então, é assim, isso. muitos conflitos não existiriam se a gente conseguisse equilibrar o que a É, gente pensa com o que a gente fala. é. E é diferente, Beta, faz isso. Beta, como que seria? Ou poderia fazer? Como Então, fica para ti, e né? outra questão que eu vejo que evitaria muitos conflitos também são as pessoas que, agora que eu me formei em tal coisa, ou agora que eu estou fazendo tal coisa, ou porque eu acho que eu sei aquela verdade, Uhum. eu Só esse quero, jeito é o que tem que ser. eu quero impor aquela minha verdade. Então, assim, o respeito, ele entra ali. Quando eu acredito que aquela verdade é algo que vai contribuir para a pessoa, só que a pessoa quer fazer da forma dela. E tá Uhum. tudo bem, ok? Então, E, assim, dá pra gente evitar, gente, muitos conflitos quando a gente se e coloca no nosso lugar. só compartilhar contigo assim, ó, que o que eu vejo aqui é quando eu atendo as pessoas que fazem mapa de nascimento, mapa de vida, né, o mapa numerológico, o que tem, mas o que tem de gente que precisa desenvolver o autoritarismo e a dominação, eu acho que assim, ó, de 10 mapas que eu faço, 9 as pessoas precisam trabalhar isso para desenvolver para diminuir a dominação, para diminuir o autoritarismo, que é uma questão que a gente vem trazendo, porque a sociedade vem nos trazendo assim que a gente tem que se posicionar, que a gente tem que se impor, que a gente tem que dizer, que a gente. Só que a gente não precisa se posicionar em cima do outro. Né? A gente não precisa ir confrontar nesse nível. A gente pode se posicionar e dizer, olha, eu não concordo contigo em tal assunto, mas tá tudo bem. Eu às vezes agradeço de estar aqui, porque eu imagino, por exemplo, essa situação que vai acontecer em outubro, que tem as polaridades estão tão fortes que só aquela verdade é vista. E aí, se tu fala qualquer coisa, é porque tu tá do lado do um, porque tu tá do lado do outro, porque não sei o quê. E os conflitos acontecem porque as pessoas não conseguem Ah, entender que o outro é diferente. tu tá falando de política, né? Um tema que Eu nem entrei, hoje eu não quis é, nominar muito, pelo amor de mas é Deus, pelo isso, amor de Deus, socorro. tem nível que não dá pra gente conversar, então a gente evita. Mas É. falando de política, já que a Beta trouxe, olha, eu vou falar do meu partido, mentira.
Falando de política, Meu partido é o amor, ó. falando de partido, de políticas e tal, e puxando para a área dos papéis, às vezes a gente olha um governante e a gente fala assim, poxa, ele não faz isso, não faz aquilo, ele deixou de fazer, faltou verba. E nós somos os generais do nosso lar. E nosso lar está em guerra. E nosso lar está faltando comida, está faltando mão de obra. E o nosso lar, nós não conseguimos gerenciar nossos resíduos. Tem desperdício, Então, o que né? acontece? Quando a gente fala em papéis, a gente traz nosso papel social também. Eu, com meu papel social, será que eu separo meu lixo ou sou só consumidora? É. Será que eu tenho E, os quatro lixeirinhos ali para separar meu lixo e, orgânico? mais, e mais do que isso, né, Blay? O quanto eu, enquanto consumidora, estou consciente das coisas que eu estou comprando que geram mais ainda lixo. Então, é por isso é essa a questão. É muito fácil, gente, ter conflitos, porque é sempre o outro, nunca é nós. É É. muito fácil falar do governo, aquela pessoa que está lá sentada e não separa seu lixo, mistura o plástico no papel, no orgânico, no metal, que acha que todos os plásticos são recicláveis e não são, que não entende, não compreende como que está o Uhum. sistema nosso ambiental. Então, assim, é muito fácil criticar o outro, sabe? Lá na Itália tem até algo que a gente fala da fatia sporca, que é uma fala traduzindo para o português, um amigo nunca deixa o outro amigo sair com o rosto sujo. E geralmente o Uhum. que a gente vê é pessoas rindo do outro com seu rosto Uhum. sujo, E com a não sua mão falam, né? suja. Ficam rindo e. É. Não. Então, assim, ó, hoje a gente falando em papéis, a Beth e eu, com a responsabilidade do conhecimento que a gente está adquirindo, a cada dia, a nossa responsabilidade é poder compartilhar. Para É. os que estão entrando da parte da Beta e para os que estão entrando da minha parte. Eu sei que às vezes receber a minha voz, me receber, pode soar um pouco estranho, porque vocês estão acostumados com o mesmo, e não estão Uhum. acostumados comigo. Da mesma forma da minha parte. Quando alguém fala, Isso. meu Deus, a Blaíra está com a Beta, vocês vão ver diferenças aqui, mas são É. diferenças para cumprir o papel de contribuir com vocês. É. E quando a gente olha, tentando achar algo para rir, para comentar. Eu estou falando isso, gente, porque na última live eu recebi comentários diversos e eu tenho a obrigação de trazer aqui o fato que aconteceu, sem citar ninguém, mas falar que o ser humano hoje está muito preocupado na disputa. Quem que está falando Uhum. mais, quem que está contribuindo mais. É. Ao invés de falar assim, duas pessoas contribuindo de um assunto relevante do seu tempo, entregando. Então, do fundo do meu Isso. coração, para a gente começar a olhar, o meu papel hoje que eu estou aqui é absorver algo positivo, poder compartilhar e aplicar na minha vida? Ou estou só aqui para depois mandar mensagem para a Blaíra falar que a Beta falou mais, mandar mensagem para a Blaíra falar que eu quero que eu faça live sozinha? Então, assim, gente, vamos acolher o É. diferente, porque a gente É. precisa. Nós estamos acostumados a receber sempre do mesmo. Sempre do É. mesmo. E a gente quer uma mudança. Não vai É. mudar. É isso, né, Blay? E pensar assim, ó, eu ainda postei esses dias, né, fiz um stories que eu tava aqui na rua, aqui na Espanha, e que eram 11 da manhã e que o pessoal tava nos bares, né, e aqui é muito comum o pessoal, eles vão muito, eles tomam café da manhã no bar, eles fazem o almoço, que é às 11 horas no bar, eles comem a comida no bar, eles estão, aliás, tem um bar aqui embaixo da minha casa, eles estão sempre no bar, né, e sabe viver a vida. E eu trouxe exatamente a reflexão do diferente, né? O quanto diferente, e que a gente passa então a almoçar mais tarde e tudo mais, em função de que a gente vai se adaptando às vezes para essas novas situações que a gente vive, principalmente tu vive num novo país e vem conhecer coisas diferentes.
E quando a gente vê o diferente, eu já falei isso algumas vezes, mas eu vou falar porque talvez tenha outras pessoas que não escutaram. Eu fui quando eu fiz a formação de Master em PNL, eu fiquei 21 dias numa imersão, num hotel lá em São Paulo. E lá tinha uma moça com um nome muito diferente. E Mais quando que eu o vi, meu, tá? mais que o meu. Muito mais. Para te ver, assim, eu não consigo nem lembrar o nome da pessoa, era muito diferente. Só que na hora ela veio falar comigo e me perguntou uma coisa e eu respondi para ela e olhei o crachá, porque a gente levava crachá todo mundo para as pessoas irem se conhecendo, porque eram vários cursos acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu olhei o nome dela e disse: Ai, que nome estranho! Tipo, com uma cara assim, ai, que estranho, achando que ela estava sendo engraçada. E aí ela me olha assim, não é estranho, é só diferente. É tu que não tá acostumada. Eu, pá! Meu Deus, caiu todos meus dedos ali naquele momento. Mas foi um dos maiores ensinamentos que eu tive. Porque ali eu comecei a pensar assim, nossa, isso é só diferente. Nossa, isso é... E quando eu comecei a olhar e colocar isso na minha vida, gente, as coisas são só diferentes do que a gente está acostumado. A nossa visão é muito limitada. A gente Exatamente. coloca o nosso óculos com a nossa lente, vendo aquilo que a gente está acostumado, que aquilo que a gente é formado, que é a nossa cultura, que são os nossos pais, que Nosso são inconsciente, o sistema. nosso inconsciente, que é o nosso arcaico, a nossa genética, isso tudo forma o nosso óculos e a maneira como a gente vê o mundo. Só que se a Blaíra pegar meu óculos e quiser olhar, ela não vai conseguir, porque para ela não vai fazer sentido. Só que quando a gente está disposto a olhar pelo olhar do outro e ver assim, poxa, a Blaíra tem uma cultura diferente da minha. Ela tem uns pais diferentes, ela tem uma genética diferente, a ancestralidade dela é toda diferente. E aí, como é que eu quero que ela pense como eu e faça o que eu faço? E faça ainda por cima, do jeito que eu faço. Que é o que a gente quer, às vezes, que a gente briga com os outros, os conflitos, por exemplo, dentro de casa. A gente briga com o marido, com o filho, sei lá, E com por que mãe, que com fazer pai. da nossa forma, né? O que é que faz? Por que que nós não lavou a louça daquele jeito? Por que que não fez a comida daquele outro jeito? Por quê? Porque eu sou diferente. Não, eu, por exemplo, tá? Por que que os conflitos começam e os conflitos terminam quando a gente tem uma consciência? Um exemplo básico de casa, gente. Eu estendo a roupa, eu boto a roupa e o grampo, a roupa e o grampo. Pedi pro meu marido estender a roupa, ele estendeu toda a roupa sem grampo. Depois que ele foi pegar o grampo, eu falei, criatura! Porque, ponto de vista, para ele é mais cômodo assim e tá tudo bem. A Exato. gente riu porque é muito diferente. Eu nunca faria Exato. daquela forma. Então, assim, ó, eu nunca faria daquela forma. Não, tem Então, coisas que a assim, gente nunca faria, que eu nunca pensou assim, eu pensei que fosse possível essa forma. Mas tá então, tudo assim, gente, ó, bem. pra gente puxar realmente hoje relacionamentos. Eu quero hoje cessar os conflitos de relacionamentos. Eu quero hoje estar em paz com a pessoa que eu estou na casa, com os meus colegas, com a família. Eu posso ser a pessoa que leva a paz. Eu posso ser a pessoa que fala para as pessoas quando criticam outras, mas ela é dessa forma e tá tudo bem. Ou eu vou ser aquela pessoa que vê a fogueira pegando fogo e bota mais lenha. Então, assim, qual o seu papel hoje? Hoje a gente pode, a partir de agora, mudar toda a nossa história, É, fazendo diferente. E é. receber o diferente nos faz pensar diferente. Então, assim, se nós hoje queremos realmente cessar com as intrigas, com os problemas de relacionamento, quaisquer que seja, tá, gente? Não é o outro, sou eu. O outro Uhum. falou isso. Eu não gostei. Eu não vou responder. Eu vou parar, vou pensar, vou refletir. Aonde que ele falou que eu não gostei? O que que eu tenho que trabalhar em mim? Ah, Uhum. mas às vezes eu tenho a certeza que eu tenho razão. E tá tudo bem. Aonde que, É. aonde que você pode exercer a paciência para o outro amadurecer
É. Pensar, quem sabe daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele venha falar, sabe que aquela vez lá. Uhum. Então, assim, muitas pessoas eu vejo, sobretudo nesse período de guerra, tá, gente, que tá tendo aqui na Europa, esses conflitos que me deixam muito triste, assim. Eu recebo inúmeras mensagens de pessoas perguntando sobre a guerra que está acontecendo nos países vizinhos, que está interferindo realmente toda a Uhum. Europa, impactando. E, Impactando bastante, né, Blay? e eu vejo muitas pessoas falando da guerra. Ah, porque eles fazem isso? Pessoas que estão em guerra nos seus relacionamentos. Uhum. Então, assim, quando a gente quer que a guerra acabe aqui na Europa, que a guerra acabe no mundo, eu acho que a gente tem que começar a ver. A minha vida está em guerra, meus familiares estão em guerra. Por que meus familiares estão em guerra? E eu quero participar dessa guerra? É. Eu recebo colegas aqui que fugiram dos países que estão do país que está em guerra para não morrer. E Uhum. hoje eu vejo gente querendo entrar em guerra porque quer estar em guerra. Porque É. tem desequilíbrio emocional e quer estar em guerra. Gente, você está vendo que está tendo guerra ali. Salva a sua vida, salva a sua família. Como Seja o eu primeiro falo, a levantar a bandeira branca e assim, ó, o que eu fico pensando às vezes assim, ó, o que que a razão, ter a razão, né? Tu falou, eu quero ter a razão. O que ter a razão vai te trazer? Porque eu sou o mas certo. tem que trabalhar, né, Rebeca? Porque para outras É, pessoas ter razão significa a melhor coisa do mundo. é. Então, Porque, assim, porque tem uma necessidade tão grande de reconhecimento, tá com o ego tão ferido, tão desestruturado na parte do reconhecimento, que precisa ter um reconhecimento do outro, porque não se reconhece a si próprio. e tem duas respostas, né, Beta, para evitar conflitos. Ou você fala para a pessoa, você tem toda a razão, quando Uhum. você consegue reconhecer, ou você fala para a pessoa, é apenas seu ponto de vista, meu ponto de vista é assim, tá tudo bem. Só que as Exato. pessoas não, elas querem entrar em guerra. E aí eu mando É. mensagens para mim diariamente para saber de fulano e ciclano que estão aqui na Europa, que estão nos países que está acontecendo a guerra. Em guerra com a vizinha, em guerra com a mãe, em guerra por causa de herança, em guerra por conta da vaga do trabalho, em guerra por conta de relacionamento. Uhum. Então, assim, gente, para a gente ir finalizando, hoje, eu como ser humano, quais são os meus papéis? Eu estou, Isso. eu estou cumprindo meu papel de filha, ou estou repetindo padrões, ou estou interferindo nos relacionamentos, eu estou cumprindo meu papel de profissional, ou quero mandar o chefe falar para o chefe, quando ele fala que eu tenho que fazer alguma coisa, não cabe a mim, mas cabe a mim. Uhum. Eu estou terceirizando o que eu tenho que fazer para mim, para poder não ter a responsabilidade de botar a culpa no outro. Porque eu vejo Isso. assim, hoje, muitas pessoas vivendo na escassez, porque estão se distraindo com papéis alheios, ou É. estão deixando o seu futuro, o seu presente, na mão de terceiros, e não estão É. cumprindo o seu papel, que é eu assumo os riscos das minhas atitudes, das minhas Uhum. decisões, mas a responsabilidade da minha vida é minha. Autorresponsabilidade, né? E os resultados são meus, eu vou abraçar meus resultados, seja quaisquer Uhum. que seja, eu vou abraçar, porque é a minha vida, eu tenho o direito de acertar e de errar, mas de assumir a É. responsabilidade. Então, a partir desse momento, que cada um veja, eu como filho, eu estou honrando meu pai, eu estou aceitando meu pai como ele é, Uhum. eu como irmã, eu estou aceitando que a minha irmã é diferente de mim, eu como herdeira, eu estou aceitando que eles estão brigando por uma herança e que é de direito meu, mas que eu não quero entrar em pé de guerra e que eu Uhum. quero, a partir de hoje, poder levar a paz e não fazer intrigas. Hoje eu vejo Uhum. pais e mães falando dos filhos para os outros filhos e fazendo intriga, porque Uhum. fazem papel de amiga fofoqueira, não de pai, não de mãe. Uhum. Eu vejo mães atribuindo papéis a filhas. Uma filha cuida disso, faz isso. É diferente de um filho ajudar um pai. E um filho cumprir o papel de um pai e de uma mãe. Então, Isso. assim, parar de atribuir os nossos papéis. Ah, Uhum. Blaíra,
Eu tenho um cachorro, mas eu não posso cuidar. Quem cuida são meus pais. Então não tenha. Por que que tu tem cachorro? Então, Uhum. assim, eu tenho responsabilidades, mas eu não quero cumprir com elas. É Então, isso. assim, vamos parar a partir desse momento e pensar, escrever numa lista. Quais são os papéis que eu tenho? Como que eu sou em cada um deles? Será que eu estou em Uhum. pé de guerra com as pessoas porque não estou cumprindo o meu papel? Então, assim, para relações saudáveis, gente, não depende do outro. Para É. relações saudáveis, depende da gente. A gente volta para o tema da live anterior, né, Blay? É somos nós com nós mesmos, né? Somos nós aqui que precisamos olhar para nós, para nossa autorresponsabilidade e entender o que que eu tenho que fazer para que as coisas realmente, e qual é o meu papel aqui? Qual é a minha ação nesse momento para que as coisas realmente aconteçam? Por que que acontecem muitos conflitos? Porque todo mundo quer ter o quê? Controle. Cada um quer pegar o controle para si e quer controlar tudo. Quer controlar o que o outro faz, quer controlar. A gente não consegue controlar a vida da gente, porque E vai se não, acontecer o que tem que se acontecer. não separa o lixo, como a gente voltou lá para esse sistema, o que eu vejo hoje muito aqui, Beta, é a ganância. Hum, A ganância acabando com o caráter e gerando conflitos. Pessoas que eram que. Porque o caráter, gente, o caráter, a pessoa que quer. Nós queremos que as pessoas sejam corretas com a gente. Mas tem muitas pessoas fazendo coisas que não condiz com que elas não têm congruência naquilo que elas querem. uhum, Porque hoje a ganância no mundo, eu estou falando pelas demandas que eu recebo aqui. Ganância de tudo, gente. E aí começa a gerar conflitos, porque as pessoas não sabem o seu papel de mãe, que é compartilhar, seu papel de filho, que também é compartilhar, seu papel de avô, que também é compartilhar. Quando a gente começa a perceber que todos nós temos o papel de compartilhar e pensar no nosso próximo, porque o que, que adianta eu, Blaíra, estou na Europa, estou fazendo isso, aquilo, e se tem minha mãe, minha irmã, que são meu sangue, e eu não poder contribuir? Qual é a minha felicidade de eu estar feliz, em paz, bem aqui, se os meus relacionamentos familiares estão destruídos? Então, quem sou eu no meu sistema familiar? O que, que eu posso uhum. fazer? Porque quando a gente volta, vai lá para a pirâmide do processo evolutivo, quando a gente fala em legado, em deixar um legado, a gente tem que viver antes um propósito. E para É, viver um propósito, a gente tem que estar bem com os nossos relacionamentos. E legado não tem a ver, gente, com aquele prédio que eu construí, aquela casa que eu construí. Tem a ver com aquelas pessoas Eu que impactei. eu, que eu impactei, que eu construí, que eu contribuí, que eu ajudei. Esse sim vai ter o legado. É a maneira como tu vai ser lembrado. A pessoa que impactou a vida, que contribuindo positivamente com ela, vai passar a vida toda e as pessoas vão ficar lembrando, Por exemplo, essa né? história que a Beta contou do pai dela, que ela viveu a vida inteira com um pensamento. E no bate-papo Uhum, comigo, ela virou e mudou a vida dela. Isso é um legado. E o que eu uhum. queria deixar hoje é que a gente pode hoje ver o que, que a gente pode fazer de diferente. E a pessoa que está causando sofrimento para outras pessoas. Eu estou falando isso porque eu tive perguntas que me enviaram aqui para poder falar e eu estou lembrando assim das perguntas. Ah, Blair, e as pessoas que estão causando sofrimento? Eu peço que você tenha paciência e faça o Uhum. seu, enfoque em você, que fazer o melhor que você pode da onde você está. E para quem olha para trás e vê que a trajetória não está satisfeito com o seu feito, pode nesse momento, Muda. pode nesse momento falar, opa, não foi legal aquilo que eu falei, não foi legal aquilo que eu fiz. É, Eu quero realmente nesse momento. Dá tempo, tá, gente? Dá tempo. sim. Porque eu estava falando com uma coach hoje, ela falou para mim, Blaíra,
aconteceu um fato que eu vi que tu tinha feito, que eu me emocionei porque tu falou do teu pai. Que teu pai morreu no Dia dos Pais. E aí eu falei para ela, realmente, a morte, o cessar dessa vida, dessa matéria, O corpo físico, né? ele, ele não espera passar o Réveillon, ele não espera passar o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Dia das Crianças. Pode acontecer a qualquer momento. Então, às vezes, as pessoas estão esperando o Dia das Mães chegar para pedir perdão, desculpa, o Dia dos Pais. Então, qual que é o meu papel hoje? Eu estou esperando ainda não ter mais tempo de fazer Uhum, bem feito aquilo que eu acho que eu não fiz bem feito, ou aquilo que eu não compreendi o diferente e não aceitei e não respeitei as uhum. diferenças. Então, eu deixo aí respeito acima de tudo e amor para resolver qualquer situação. Então, a frase é: coloque-se no seu lugar, de É, acolher, de abraçar e, sobretudo, de acolher você. Não foi bom o é, que eu fiz. exato. Eu vou começar agora a escrever o meu futuro. Vou É. decidir hoje a não entrar em intriga, a não botar mais lenha na fogueira. Eu vou decidir E hoje. o que eu quero entregar para vocês, para que vocês consigam mudar essa chave, todo dia é possível eu ter uma atitude diferente. E eu tenho que fazer a minha parte. O que cabe Exatamente. a mim fazer? É, Se o outro tá, o outro tá fazendo errado, o outro não sei, o problema é do outro. Existe uma lei chamada plantio e colheita. Assim como eu tinha notado que a lei do dar e receber, que a gente só dá aquilo que a gente tem e que a não, gente, e Beta, que a gente precisa aprender a receber também dos outros, né? Então, assim, não adianta tu ficar olhando para o outro, porque o outro tá fazendo. Olha para ti, e cara. partindo desse pressuposto, Beta, tu sabe que o acerto final é individual. E eu tô vendo guerras, tudo no coletivo. Alguém vê um comentário maldoso, vai lá e comenta. Vai estar todo mundo indo no bando, todo mundo no coletivo. Só que o acerto é individual. Aí se ferra. Porque eu tô indo no coletivo, que alguém falou, eu vou falar também. Agora, gente, É, para gente cortar o assunto e agradecer vocês. O que eu queria deixar hoje aqui também é um link para quem está entrando, tá? Eu e a Beth e eu, nós vamos compartilhar com vocês uma ferramenta que chama Linguagem do Amor. Vocês vão responder um questionário, a gente vai dar uma devolutiva para vocês saberem como que vocês são e como vocês amam. Para poder também vocês como aplicarem. comunicam, né, Blay? Como vocês comunicam o seu amor para o outro. Então, assim, e é uma ferramenta muito bacana, porque mostra, demonstra como que eu funciono, a minha forma de amar, que não é igual à forma da outra pessoa. E muitas pessoas recebendo amor de outras pessoas e não percebendo e não reconhecendo porque não conhece a linguagem do amor. E muitos conflitos nos relacionamentos, porque a mulher fala para mim, Blaíra, ele nunca me dá presente, ou o homem fala, ela nunca me dá presente. Só que na linguagem do amor, a pessoa não é presente, é toque físico, é beijo, é abraço, é passada de mão, é aquela coisa, gente. Ou na linguagem do amor, a pessoa é tempo de qualidade. Ou na linguagem Uhum, do amor, a pessoa é palavra de encorajamento. Então ela não uhum, vai te dar aquilo que tu está esperando você receber, porque ela não funciona dessa forma. Quando isso, você consegue perceber a sua linguagem do amor e consegue reconhecer a linguagem do amor do outro, acaba o conflito. Porque é você não isso. espera mais aquilo que não vai receber. Você É, entende o outro como ele é. E quando a gente entende o outro como ele é, e a gente está desenvolvido emocionalmente, a gente respeita o outro como ele é. E a gente vê exato. que o presente que eu queria, ele está me dando muito mais na linguagem do amor dele, que é o Na tempo de linguagem dele. qualidade, quem sabe, Exato. que é o toque físico. Quantas pessoas às vezes têm como linguagem o ato de serviço, quer que a Sou pessoa eu. faça coisas, né? Faça coisas por ela e o outro não faz, porque a linguagem dele é abraçar e beijar, e enfim. Quando a gente consegue ter essa consciência, gente, vocês não têm noção, muda a vida. Um exemplo prático para a gente fechar a live. A minha irmã, eu posso falar que ela está na live e ela me permite também. A minha irmã, ela é palavra de encorajamento.
ok? Então, todos os dias, quando ela me liga, ela fala eu te amo. Porque ela é palavras de encorajamento. Ela sempre fala que me ama, é a linguagem do amor dela. Eu sou atos de serviço. Se ela fala, eu tô com frio, eu levanto, pego, cubro ela. Eu tô com fome, eu pego, levanto, pego comida. Raramente eu sou palavra de encorajamento. Só que eu dou a devolutiva para ela. Quando ela fala que me ama, eu também falo que ama. O que eu posso fazer para surpreender a minha irmã, sendo que eu não sou palavra de encorajamento? É do nada falar para ela que eu amo ela. Porque eu sei como Exato. ela gosta de ser, De receber. de receber. Como eu disse, né, gente? Não é o outro, sou eu. E quando eu tenho essa inteligência emocional de como eu funciono e aprendo essa ferramenta, eu começo a perceber como que a minha sogra é, qual é a linguagem do amor dela, como que o meu sogro, como que é meu chefe. Então você começa a ter uma bússola comportamental de como o outro funciona, de como o outro é, É. a partir da linguagem do amor. E a partir dessa sua leitura que a gente vai entregar para você, essa compreensão, você vai conseguir evitar muitos conflitos e fazer Com certeza. ser mais feliz e fazer mais pessoas felizes. É. Então, ó, a minha netinha de 2 anos sempre me fala, eu te amo. Provavelmente ela é Ela palavras de é. encorajamento. Então, se você quer deixar ela mais feliz, Diga pra ela. diga para ela. E um cuidado, tá, gente, que eu vou explicar depois na nossa reunião, é que a pessoa que é palavra de encorajamento, a polaridade, tem muitas pessoas se reconhecendo, eu sou palavra de encorajamento, eu sou presente, eu gosto de ganhar presente, eu sou tempo de qualidade. A polaridade a gente tem que conhecer também. Inversa, né? Porque a pessoa que é palavra de encorajamento, na mesma forma que ela fala que te ama, ela te destrói com as palavras. Então a gente tem que entender que nós somos duais. Por isso que essa ferramenta é tão bacana. Para Uhum. compreender. Ok, ele fala que me ama. Quando a gente briga, ele me destrói. Por quê? Porque ele é palavra de encorajamento. É a forma dele funcionar. Então, assim, o equilíbrio emocional para lidar com a linguagem do amor do outro é Uhum. fundamental, gente, para evitar os relacionamentos que tem hoje. Então, eu deixo o convite para você que quer receber a Isso. ferramenta e participar gratuitamente dessa entrega, é um presente que a É gente um vai presente fazer. mesmo. Então, terminando a live, vai lá no meu privado e escreve: eu quero, que eu vou encaminhar o link para você receber a ferramenta. E quanto mais a gente compartilha, e a gente tem essa obrigação, que depois que a gente passa a ter consciência disso, a gente tem a obrigação de compartilhar com vocês. Então, assim, gratidão pelo tempo de vocês. Eu honro muito a oportunidade que vocês nos deram de nos escutar. Vocês estão vendo que a gente está indo na escadinha, né? O primeiro foi relacionamento comigo, agora papéis, os papéis que eu tenho que fazer, depois vamos para relacionamentos tóxicos, não progressivos positivamente. Então, falar para você, se você quer saber mais a sua forma de amar, para evitar conflitos, saber como a sua sogra ama. Tem gente que não quer saber como a sogra ama, né? Como o meio que você se relaciona ama e aprender essa ferramenta para poder fazer a leitura. Tem pessoas que é toque físico, tá toda hora te tocando, touch screen, né? Toda hora te tocando e você não percebe. E É, você dá presente para a pessoa e a pessoa te dá um abraço. Por quê? Porque ela é toque físico, você é presente. A sua uhum, linguagem do amor é presente. Deixa aqui um abraço bem apertado e essa consciência, não é o outro, sou eu. O que eu vou fazer com os papéis que eu tenho que ser e fazer e realizar a partir desse momento? Meu papel social de separar meu lixo. Meu papel de filha de procurar minha mãe. Meu papel de irmã de compreender a diferença. Meu papel de amiga de não botar lenha na fogueira. Meu papel de contribuição social, de saber que a Blaíra é diferente da Beca, e cada uma tem a contribuir. uhum, E tá tudo é bem. isso. Se conectar com o que a gente tem de melhor e entender, tá tudo dentro. Todas as respostas estão dentro de nós. E aí a gente só precisa entender como que a gente faz para conectar. Eu tô aqui, a Blay tá lá para ajudar vocês no que vocês precisarem. Se conectem com vocês e vocês vão conseguir ver o quanto a vida de vocês vai mudar, vai evoluir. Um beijo enorme. Para nós, boa noite. Para vocês, bom final de tarde.
E a gente se vê na próxima segunda, no mesmo horário, às 17 horas, horário de Brasília. O que me veio agora, tá, Beta? Se tem Hum, alguém ansioso, se tem alguém angustiado, tá? Se tem alguém triste com alguma esfera, algum relacionamento familiar, conjugal, de trabalho, se tem alguém passando por alguma necessidade para poder acalmar o coração, lembre-se que para a gente não ser ferido na guerra, a gente tem que sair do campo de guerra. A gente tem que querer não guerrilhar, ok? Então, cabe a você ver por que eu estou ainda angustiado e sofrendo. uhum, Por que eu estou me colocando nesse espaço que é de guerra? E por que eu não uhum. estou cumprindo meus outros papéis? Então, eu deixo aí essa reflexão. Saia do campo de guerra. Dá um refresco para a alma. Ó, Para poder... bandeira branca, pessoal. É isso aí, gente. E com muito carinho eu deixo aqui. Mega beijo para vocês. Quem quiser Beijo, participar e receber a ferramenta, escreve lá, eu quero. Tchau, Beta. Até beijo. Tchau, tchau, meu próxima bem. segunda. Até. Tchau. Até. Tchau, gente.